Muito bem, estamos aqui para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e a matéria que nós estamos estudando é História da Igreja. Vimos a semana passada sobre a reforma, o que desencadeou a reforma, a corrupção da Igreja da Idade Média e qual era o desejo dos reformadores. Agora, na lição 7, iremos estudar os efeitos posteriores da reforma. O autor do livro declara uma experiência dele. Ele declara que hoje, pela manhã, ele soube sobre o noticiário de um ataque terrorista católico contra uma família protestante, feito em nome da religião. Matar em nome da religião, no entanto, não é novidade. Conforme já vimos, temos ocorrido no decurso da história do cristianismo. Às vezes, até mesmo parece que as lutas religiosas são as mais sangrentas de todas. O caro aluno pode perguntar: para que cristãos chegariam a lutar uns contra os outros? Durante o período da Reforma, cada grupo religioso pensava que a sua teologia fosse o único modo válido de entender a verdade, porque tanto os protestantes quanto os católicos entendiam que as almas eternas estavam em jogo. Os dois lados concluíam que a verdade, do seu próprio ponto de vista, deveria ser estabelecida e defendida pela força. À medida que estudamos os 100 anos que se seguiram após a reforma, o aluno perceberá como as coisas mudaram lentamente durante esse período entre os cristãos da Europa continental e da Inglaterra. Ainda há diferença entre os que seguem a Cristo na base do estudo da história da Igreja e reconhecemos que erros têm sido cometidos por todos os cristãos. Compreender esse fato deve nos ajudar a praticar a humildade e, acima de tudo, demonstrar o amor de Cristo por aqueles que interpretam o cristianismo em termos diferentes dos nossos. Nessa lição, nós vamos estudar sobre o texto 1, lutando por nossa fé. No texto 2, falaremos das variedades de cristianismo na Inglaterra. E, finalmente, no texto de número 3, trataremos os tipos de governo eclesiástico. Vamos começar com o texto 1, lutando por nossa fé. Já notamos que a reforma era frequentemente acompanhada pela violência e por guerras. A revolta dos camponeses na Alemanha em 1524 e 25, bem como as guerras dos cantões da Suíça em 1529 a 1531, são apenas dois exemplos. Durante os 100 anos que se seguiram após a reforma, guerras de vulto foram travadas na França, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha e nos Países Baixos. Cada um era diferente das outras, mas todas eram causadas por uma questão de combinações religiosas, econômicas e políticas. Falemos de algumas guerras na França. Por ocasião da oposição pelo governo, a propagação da fé reformada na França tinha implicações políticas. Os protestantes franceses, chamados huguenotes, eram considerados perigosos. Através de tramar um conjunto, os católicos e as autoridades civis chegaram a massacrar vergonhosamente muitos protestantes no dia de São Bartolomeu, em 1572. Muitos líderes protestantes foram assassinados e o protestantismo na França foi enfraquecido. Não foi destruído, no entanto. Depois do massacre do dia de São Bartolomeu, muitos protestantes procuravam
liderança na pessoa do herdeiro protestante do trono da França. Quando, porém, Henrique IV, de 1553 a 1610, chegou mesmo a herdar o trono da França, os católicos franceses formaram uma aliança com o rei da Espanha e ameaçaram guerra total se Henrique permanecesse protestante. A fim de preservar a paz, converteu-se ao catolicismo e foram registradas suas palavras: Paris vale uma missa. Embora Henrique IV se tornasse católico, a fim de evitar a guerra, permaneceu tendo simpatia pelos protestantes e em 1591 outorgou-lhes o reconhecimento legal, o Edito de Nantes, em 1598. Deu-lhes liberdade para se reunirem abertamente e para praticarem sua fé dentro de certos limites. Mas a bondade do rei com os protestantes deixou os católicos zangados. E Henrique IV foi assassinado em 1610 por um fanático católico. Nessas condições, a paz não durou muito para os protestantes. O estadista francês, o cardeal Richelieu, oprimia os protestantes a cada oportunidade, porque sempre os via como uma ameaça à autoridade absoluta do rei. Finalmente, o rei Luís XIV revogou o Edito de Nantes em 1685 e os protestantes voltaram a sofrer amargas perseguições. Fica óbvio que esses foram tempos muito difíceis para os crentes protestantes que moravam na França. Muitos foram executados, outros foram forçados à escravidão. Alguns foram obrigados a remar grandes navios de guerra. Numerosos protestantes abandonaram suas casas e fugiram para a Holanda, Inglaterra e Suíça, África do Sul e para o Novo Mundo, as Américas. Mas muitos dos protestantes eram profissionais peritos e comerciantes honestos, de modo que quando fugiram ou foram mortos, a economia francesa padeceu gravemente como resultado. O protestantismo francês não pôde ser destruído. No entanto, especialmente no sul da França, pastores corajosos ministravam a grupos esparsos nas áreas desertas. Muito embora, se fossem apanhados em flagrante, importaria na morte certa. No decurso do século XVII, os protestantes franceses eram, na realidade, uma igreja debaixo da cruz, mesmo de aceitação ter sido tolerada na Inglaterra e nos estados germânicos. Foi pouco o seu impacto sobre a França, a Espanha ou a Áustria. Falemos agora do distúrbio nos Países Baixos, perseguição e martírio. Nos Países Baixos, atualmente, que é a Bélgica, Luxemburgo e Holanda, a perseguição começou cedo. Na necessidade, os primeiros mártires protestantes que morreram pela sua fé foram mortos no Grand Palace, ou Grand Place, no centro de Bruxelas, em 1523. Hoje, não há nenhum monumento na Grand Place para marcar o local onde os corajosos monges augustinianos de Antuérpia se recusaram a renunciar à sua fé. Foram mortos a testificar de Cristo. Mas foi ali que a perseguição realmente começou nessa área. Nessa área litorânea chamada de Países Baixos, a influência reformadora inicial era luterana, mas não demorou para ser substituída por uma fase anabatista. Foi o calvinismo, no entanto, que finalmente se tornou a forma dominante do protestantismo.
por sua doutrina sistemática e forma organizada de governo eclesiástico, o calvinismo conseguiu estabilizar as conquistas protestantes. Em todas as partes dos Países Baixos, o protestantismo sofria a oposição do imperador Carlos V e do seu sucessor, o rei Felipe II, da Espanha. As autoridades que consideravam que o protestantismo era uma ameaça à paz política e à prosperidade econômica, suprimiram-no brutalmente, prenderam muitos protestantes, torturaram-nos e os mataram. Combinando a força militar com a Inquisição, executaram cerca de 100.000 protestantes nos Países Baixos, na Holanda, entre 1567 e 1573. Depois de suportarem muitos anos de perseguição, os protestantes finalmente se uniram sob a liderança de Guilherme, o Taciturno, e formaram um exército e começaram então uma resistência armada. Depois de uma luta renhida, a área do norte, a Holanda, ou os Países Baixos, foi finalmente liberta do imperador e da Igreja Católica. Como resultado, até hoje, o calvinismo está associado à tradição da liberdade na Holanda. Falemos do arminianismo. Mesmo ao ganharem a liberdade política, no entanto, as igrejas protestantes foram profundamente perturbadas por uma questão teológica. No centro da tempestade havia um professor da teologia da Universidade Calvinista em Leiden, e seu nome era Jacó Armínio, que viveu de 1560 a 1609, e reagiu contra alguns dos extremos do calvinismo. De certa forma, sua teologia ficava mais perto de Melanchthon do que de Beza. Por exemplo, Armínio rejeitava a ideia de que os eleitos eram determinados exclusivamente que os eleitos eram determinados exclusivamente pela vontade soberana de Deus. Certamente, ele acreditava na soberania de Deus, mas declarava que essa soberania não despojava do homem o seu livre arbítrio. Diferentemente dos calvinistas, Armínio disse que o homem podia resistir à graça de Deus e que a salvação é para todos quantos crerem e perseverarem. Ensinava que o homem tem a responsabilidade e a capacidade de praticar o bem, ao passo que os calvinistas ensinavam que o homem herdara de Adão a depravação e culpa total. Armínio disse que somente a fraqueza do homem pode ser atribuída a Adão. Declarou ainda que a vontade de Deus era que todos fossem salvos, e não somente os eleitos. Os calvinistas, naturalmente, declaravam que a eleição era fundada no decreto eterno de Deus. Para Armínio, no entanto, Cristo morreu por todos, mas os calvinistas diziam que a expiação era limitada e todos aqueles que seriam salvos, Armínio ensinava que a perseverança do homem na fé dependia da sua contínua fé e obediência, ao passo que os calvinistas declaravam que uma vez que a pessoa fosse verdadeiramente salva, ela era salva para sempre. Vamos aqui a um pequeno quadro e as opiniões teológicas. O assunto entre o calvinismo e o arminianismo. Quanto ao pecado original, Calvino ensinava a culpa herdada de Adão. Armínio ensinava que a fraqueza era herdada de Adão.
quanto à vontade humana. De acordo com o calvinismo, essa vontade foi destruída pelo pecado. De acordo com o arminianismo, ela ainda é capaz de funcionar e o homem fazer suas escolhas. Quanto à expiação, para o calvinismo, era limitada aos eleitos. Para o arminianismo, ela é suficientemente ampla para todos. Quanto ao assunto segurança da salvação, calvinismo, fundamentos na graça de Deus. Para o arminianismo, depende da resposta do homem. Quanto à predestinação, no calvinismo, ela é feita segundo os decretos de Deus. Para o arminianismo, está arraigada na presciência de Deus. Vamos aos 2 pontos. Por que Armínio acreditava que as opiniões que adotavam eram ensinadas nas Escrituras? Ele agora opunha-se às opiniões estabelecidas. Suas ideias foram finalmente condenadas como heréticas no Sínodo de Dort, de 1618 a 1619. Mas os seus ensinamentos continuavam a gozar de ampla influência. Essa controvérsia forçou os seguidores de Calvino a usar a lógica a fim de explicar dilemas teológicos que o próprio Calvino não se dispunha a resolver. E assim o calvinismo tornou-se cada vez mais estreito e dogmático. Vamos à Espanha versus Inglaterra. O calvinismo também influenciou os eventos na Inglaterra. Talvez o estimado aluno se lembre de que a Igreja Anglicana procurou incluir todas as opiniões dentro de uma única estrutura. Mas alguns católicos ingleses achavam inaceitável o estabelecimento isabelino, ato de uniformidade de 1559. Os jesuítas, a fim de tirar o proveito da insatisfação, estabeleceram uma escola em Douai, na França, para treinar sacerdotes visando a um ministério secreto na Inglaterra. Esses sacerdotes clandestinos focalizavam a sua atenção nas famílias de classe superior, de que manteriam para manter a sua confiança no papado romano. A presença dos católicos secretos, jesuítas, e o ministério dos sacerdotes ilegais na Inglaterra chegaram a ter até relevância política, quando o Papa apelou à Espanha para invadir a Inglaterra e restabelecer a fé católica. O rei espanhol se dispunha a atender com prontidão, posto que os protestantes ingleses tinham ajudado os protestantes na Holanda. Em 1588, a Espanha juntou uma frota enorme de navios de guerra que navegaram em direção à Inglaterra. A Armada Espanhola, segundo a frota, era chamada, consistia em navios grandes e difíceis de manobrar. Os navios de guerra britânicos eram de tamanho menor, mas achavam fácil evitar serem atingidos pelos canhões espanhóis e, ao mesmo tempo, infligir pesadas perdas ao inimigo. Assim, a invasão espanhola fracassou, graças à perícia dos marinheiros ingleses e também a uma tempestade terrível que naufragou muitos dos navios espanhóis. Os cristãos ingleses declararam que Deus, através da tempestade, operara um milagre a fim de proteger os fiéis. Falamos da Europa Central em chama. As divisões territoriais do cristianismo transformaram a Europa Central em um campo de batalha. A guerra assolou de tal maneira essa área entre 1618 e 1648, que os historiadores chamam o conflito da Guerra dos 30 Anos.
Tratava-se, na realidade, de uma série de guerras que colocavam vários países em conflito, uns com os outros. Os interesses nacionais e econômicos acentuavam as diferenças religiosas. Na primeira fase da guerra, exércitos da Tchecoslováquia lutaram contra os alemães católicos. Então, os exércitos dinamarqueses envolveram-se a fim de conquistar territórios e ajudar a causa protestante, mas não foram bem-sucedidos. Tendo o desejo de controlar o Báltico e de ajudar a causa reformada, as forças suecas entraram no conflito. Muitos exércitos atravessaram a Europa em todas as direções em nome da religião e deixaram atrás de si uma esteira de túmulos, de fazendas assoladas e de cidades arruinadas. Quanto mais a guerra durava, tanto menos importantes se tornavam os fatores religiosos. Muitos europeus passaram a ter nojo da matança que se fazia. A beligerância longa e sangrenta deixou a Europa Central, em especial, devastada. Os países envolvidos e finalmente concordaram em assinar a paz de Westfália em 1648 e reconheceram a Suíça e a Holanda como países independentes. A Suécia obteve o território que desejava. O domínio católico foi rompido na Alemanha do Norte e os jesuítas foram excluídos dos territórios protestantes. Territorialmente, nem os protestantes, nem os católicos ganharam. Talvez o mais importante, os cristãos europeus chegaram paulatinamente a dar mais valor à tolerância do que à uniformidade na religião. Vamos aos exercícios desse texto 1. Como você interpreta a citação de Henrique IV? Paris vale mais, vale uma missa. Aqui mostra o comprometimento dele com a sua fé protestante para livrar a cidade de Paris e uma conversão ao catolicismo, mas não real, apenas forçada. 7.2, para salvar a cidade de Paris. 7.2, a respeito do edito de Nantes, o que ortogou aos protestantes franceses? Bom, ele ortogou liberdade, mas depois foi retirado por Luís XIV. Vamos a outra. Por que o edito foi ortogado por Henrique IV? Bom, ele foi ortogado porque Henrique, apesar de ter se convertido ao catolicismo para salvar Paris, como vimos, ele tinha um certo apreço pelos protestantes. O que aconteceu quando o edito foi revogado? Bom, o que aconteceu foi uma matança de protestantes na França. Tanto é o dia de São Bartolomeu. 7.3. Em qual ordem entraram as influências protestantes nos Países Baixos? Aqui a ordem correta é exatamente a letra A, luteranismo, calvinismo e anabatismo. Foi essa a ordem. A perseguição dos protestantes nos Países Baixos era dirigida pelas autoridades católicas romanas, né? Pelas autoridades católicas romanas. Por que o calvinismo está associado à tradição da liberdade na Holanda? Porque foram os protestantes que ajudaram a Holanda a ficar um país livre. O calvinismo foi estabelecido nos Países Baixos por causa, letra C, da sua forma de organização. 7.7, assinale a letra que antecede cada posição teológica sustentada por Armínio.
Somente Deus determinar quem será salvo, isso é calvinismo. A salvação é para todos que creem e permanecem na fé. Vamos colocar aqui letra D, a letra que antecede, sustentada por A. Letra B é Armínio. Uma vez que a pessoa é verdadeiramente salva para frente, isso é calvinismo. O homem não é totalmente depravado, somente sua fraqueza pode ser atribuída a Adão. Letra D, certo? O homem tem a responsabilidade e capacidade de fazer o bem. Letra E, a expiação feita por Cristo foi feita para todas as pessoas. Letra F, embora Deus saiba quem será salvo, ele não escolhe aqueles que serão salvos. Esse aí deixa... é letra G também. A letra G é em aberto. A fim de passar em revista e sessão, responde as perguntas seguintes. O que era a Armada Espanhola? A Armada Espanhola era uma frota de navios que foi lutar contra a Inglaterra, tentando fazer a Inglaterra voltar a ser católica. Porque a Espanha queria invadir a Inglaterra, acabamos de falar, para que a Inglaterra voltasse a ser um país católico. Porque a invasão fracassou, duas razões: a habilidade dos marinheiros ingleses e uma forte tempestade que naufragou a maioria dos navios espanhóis. Vamos a 7 e 9, assinale a letra que antecede a cada declaração certa, aqui é só a certa. Nenhuma das guerras da religião ocorreu na Inglaterra. Isso, a maior parte não ocorreram na Inglaterra, letra A. Os protestantes pregavam secretamente na França, ao passo que os jesuítas celebravam secretamente missa na Inglaterra, essa está certa. A Guerra dos 30 Anos afetou mais diretamente a Europa Central, certa. A Igreja Católica Romana foi a total vencedora, não, nas guerras, nem um lado nem o outro. Essas guerras foram travadas exclusivamente por causa das diferenças entre as crenças religiosas, certo? Mas não foi exclusiva, né? Porque havia também interesses econômicos. F. Na Holanda, a fé protestante passou a identificar-se com a luta em favor dos países serem independentes da Espanha, certo? A Guerra dos 30 Anos foi travada principalmente na Holanda e na França. Não, essa também não é, porque envolveu a Alemanha também. Vamos às variedades do cristianismo na Inglaterra. Por que o cristianismo anglo-saxônico tem tido e continua tendo um grande impacto sobre os cristãos em todos os lugares? Devemos considerar os eventos na Inglaterra. No século depois da Reforma, durante esse período, 3 forças principais surgiram: os puritanos, os separatistas puritanos e os batistas. Desafiavam a esses 3 grupos a própria natureza da igreja. Perto do fim desse período, emergiu outro grupo, os Quakers. Falemos de cada um deles. Falamos primeiro dos puritanos. Uma vez vencido o catolicismo na Inglaterra, aqueles que se elaboraram o estabelecimento isabelino esperavam que a nova igreja anglicana, tendo agora a rainha por cabeça, prosperaria, mas problemas não demoraram a surgir. A igreja anglicana era, na teoria, uma igreja estabelecida com latitude suficiente para incluir a todos. Mesmo assim, facções poderosas lutavam entre si, durante esse período procurando exercer influência. De um lado, havia membros que queriam manter muitos dos costumes antigos da Igreja Católica Romana, tais como observar os dias dos santos, ajoelhar-se ao participar da comunhão e ter padrinhos para acompanhar os batismos. No outro extremo, havia membros que criticavam essas práticas porque não tinham apoio nas escrituras, consideravam-nas perigosas e chamavam-nas de sobras do papismo. Além disso, esse segundo grupo tinha objeções contra a forma anglicana do governo eclesiástico, com seu padrão de bispos e arcebispos,
já que as pessoas queriam que a igreja anglicana fosse purificada, receber o cognome apropriado de puritanos. O puritanismo foi fortemente influenciado pelo calvinismo, porque muitos exilados ingleses haviam mantido contato com essa forma de cristianismo, enquanto estiveram na Europa continental, durante o reinado de Maria Tudor, até 1560. Esses exilados haviam preparado sua própria tradução das Escrituras em inglês. Hoje essa tradução é conhecida e chamada a Bíblia de Genebra. Essa Bíblia continha anotações que ensinavam as interpretações teológicas deles próprios. Os puritanos não viam nenhuma justificativa para os bispos, de modo que levantavam objeções contra a constituição eclesiástica e episcopal da Igreja Anglicana, uma forma de governo que era chefiada por bispos. Alguns puritanos favoreciam o ideal presbiteriano, ao passo que outros queriam um sistema congregacional de governo eclesiástico. Para os puritanos, o cristianismo era um compromisso sério que deveria ser expressado na conduta diária, marcada por uma moralidade rigorosa. Condenavam certas modas no vestir, o relaxamento na guarda do domingo como um dia de adoração e a falta de consciência do pecado. Ganhavam força entre os comerciantes, os advogados e a pequena nobreza campestre. A Universidade de Cambridge veio a ser o centro intelectual. Com apoio crescente no parlamento, os puritanos tinham muitas esperanças de levar a efeito as suas reformas. Hoje, muitas pessoas falam do puritanismo, como se fosse um partido unificado, uma organização com um só líder. Mas era, na realidade, uma atitude que se manifestava de várias maneiras. Alguns puritanos queriam permanecer na igreja anglicana e purificar a sua liturgia não bíblica, ao passo que outros queriam mudar-lhe o governo. Entre esses últimos, alguns queriam substituir o sistema episcopal por um modelo presbiteriano, ao passo que outros queriam um padrão congregacional. Ainda outros, chamados de separatistas, não somente queriam um sistema congregacional, como também uma separação total da igreja estatal. Examinemos cada um desses grupos. Falemos do puritanismo presbiteriano. Thomas Cartwright, 1535 a 1603, foi um professor em Cambridge. Emergiu como um porta-voz principal na causa puritana. Debaixo de sua influência, o interesse original que os puritanos tinham pela forma de liturgia foi substituído por um enfoque na constituição eclesiástica e na teologia. Tomando um ponto de partida as Escrituras como a sua derradeira autoridade, ficou convicto de que o calvinismo era a teologia correta e que o presbiterianismo era a forma adequada do governo eclesiástico. Cartwright diz que a igreja deveria ser controlada por um presbítero de anciões que tivesse funções exclusivamente espirituais e que os ministros deveriam ser eleitos pelas congregações. Por causa de suas opiniões, perdeu seu cargo em Cambridge e foi levado ao cárcere em várias ocasiões. O puritanismo congregacional. Vários outros puritanos rejeitavam o presbiterianismo de Cartwright e seguiam a Henry Jacob, 1563 a 1624, que é considerado o fundador do puritanismo congregacional. Ensinava que cada congregação deveria estar livre dentro da igreja estatal para convocar seu próprio pastor, estabelecer suas próprias políticas e cuidar dos próprios negócios.
Henry Jacob foi preso por causa de suas convicções. Posteriormente, viveu no exílio, na Holanda, onde ministrava a ingleses que moravam ali. A ele é acreditado a fundação da primeira igreja congregacional permanente na Inglaterra. Finalmente, essas opiniões congregacionais independentes tornaram-se ainda mais poderosas do que o presbiterianismo. Vamos agora ao terceiro grupo, os separatistas. O terceiro grupo de puritanos, chamado os separatistas, queriam não somente ser independentes do Estado, como também a forma congregacional da organização eclesiástica. Já não considerava a Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, como uma igreja verdadeira, sob a liderança de Robert Browning, 1550-1633, estabeleceu uma congregação independente em Norwich, em 1581. Retiraram-se da igreja anglicana porque acreditavam que ela era corrupta, poluída e falsa. A igreja independente que estabeleceram baseava no conceito de um pacto eclesiástico que, segundo o qual membros assumiam um compromisso de lealdade a Cristo e a uns aos outros. Os puritanos de Jaime I da Inglaterra. Entre mentes, a coroa e a igreja estabelecida, insistindo que fosse observado o estabelecimento isabelino, foram muitos insatisfeitos com a influência crescente dos puritanos. Depois da morte de Elizabeth, em 1603, o trono da Inglaterra passou a Jaime VI da Escócia, e ele passou a ser conhecido como Jaime I da Inglaterra. Por causa da teologia calvinista do novo rei, os puritanos esperavam que ele instituísse várias reformas na igreja anglicana. Para expressar-lhe o desejo, apresentaram ao rei uma petição assinada por 1000 ministros, que pediu que a igreja fosse purificada na liturgia e na organização. Os puritanos queriam uma forma presbiteriana de governo. Essa insistência nas mudanças deixou o rei tão zangado que lhes rejeitou as exigências e declarou que o presbiterianismo combina com a monarquia tanto quanto Deus combina com o diabo. À medida que a brecha entre o rei e os puritanos se tornava mais ampla, começava a envolver muitas outras questões. Por exemplo, colocava aqueles que sustentavam que o rei governava pelo direito divino contra aqueles que diziam que o governava mediante o consentimento do povo, expressando pelo parlamento. Envolvia também a questão econômica do direito do rei de cobrar impostos sem aprovação do parlamento. O governo acossava os puritanos, lançando-os na prisão e forçando ao exílio na Holanda. O próprio puritanismo foi posto fora da lei pelo parlamento em 1593, e assim os puritanos ficavam na defensiva, posto que podiam ser lançados no cárcere se não frequentasse o culto anglicano. Muitos se conformavam apenas marginalmente ao anglicanismo imposto pela lei. Os separatistas, especialmente, sofriam debaixo dessa pressão e muitos fugiram do país até que as circunstâncias mudassem na Inglaterra. Às vezes, uma congregação inteira saía de mudança. Um desses grupos separatistas passou tempo na Holanda e depois migrou para a América do Norte em 1620, no navio chamado Flor de Maio, Mayflower. Antes de desembarcarem, prepararam o Pacto da Flor de Maio, Mayflower Compacto, e que aplicava à vida política a ideia do pacto eclesiástico. Do meio dessa confrontação entre puritanos e o estabelecimento isabelino, surgiu, no entanto, a permissão para preparar uma tradução autorizada da Bíblia que todos os crentes pudessem usar.
Um grupo de teólogos e linguistas eruditos prepararam o novo texto, que foi publicado em 1611. Essa versão era outra, senão a famosa Bíblia do rei James, King James Version, que tanto fez para estabelecer o vocabulário e a forma da língua inglesa. Esse estilo de inglês foi muito usado por John Bunyan, John Milton, William Shakespeare e muitos outros. Até hoje, essa versão autorizada da Bíblia continua a ser usada por muitos cristãos da língua inglesa. Jaime I, King James, e os seus sucessores da dinastia Stuart não possuíam a perícia e o tato político para lidar com as questões religiosas difíceis diante de si. No decorrer do tempo, os puritanos aumentavam paulatinamente suas forças no parlamento. A classe mercantil que estava em ascensão, bem como a pequena nobreza do interior, também tomaram a sua parte contra o rei. Finalmente, quando um dos soberanos da dinastia Stuart, Carlos I, nomeou um arminiano chamado William Laud para ser o arcebispo de Cantuária, os puritanos consideravam que era o cúmulo de ultrajes. Esse homem acreditava na sucessão apostólica, do direito divino dos reis e que a Eucaristia era o ponto central do culto. Numa reação contra ele e o rei, os puritanos levantaram-se em guerra civil. Depois de sua vitória, Carlos I foi executado em 1649. A pessoa que comandou o exército parlamentar contra o rei foi Oliver Cromwell, 1599 a 1658, que fora membro do parlamento desde 1628. Depois da vitória militar, Cromwell foi nomeado protetor da Inglaterra. Embora fosse ditador por um breve período, recusou a ser coroado rei. Não muito tempo depois de sua morte, o povo inglês, cansado da maneira rigorosa de vida exigida pelos puritanos, introduzou Carlos II, que restaurou a igreja, o governo episcopal. Além disso, o ato da uniformidade foi promulgado, exigindo o uso do livro comum de orações, revisado. Havia um grau razoável de tolerância, mas os católicos não podiam se formar nas universidades nem exercer cargos públicos. Falemos de John Milton. John Milton, 1608 a 1674. Foi talvez o escritor mais famoso desse período. Quando jovem, decidiu contra o ministério anglicano por causa do arcebispo Laud e dedicou a vida a escrever uma defesa do puritanismo. É melhor lembrado pela sua longa epopeia, O Paraíso Perdido, que reconta a história da queda do homem e tem sido aclamado como um dos poesias mais brilhantes da literatura inglesa. Milton entrou para o governo no período de Cromwell, mas foi forçado a aposentar-se quando o rei foi restaurado. Os batistas, crenças teológicas principais. Durante esses tempos turbulosos, várias congregações independentes, buscando obedecer somente às Escrituras, começaram a desenvolver uma identidade batista. Defendiam a igreja como uma comunidade de crentes reunidos que praticavam o batismo de adultos. É quase impossível identificar a data da primeira igreja verdadeira batista na Inglaterra, mas certamente foi em torno das 2 primeiras décadas do século XVII, ao passo que alguns grupos têm sido influenciados pelos menonitas holandeses. Muitos dos ingleses estavam buscando por conta própria o verdadeiro cristianismo em o Novo Testamento.
As novas congregações batistas foram lançadas diretamente nos debates teológicos daqueles dias. Além das questões da organização, perturbavam alguns crentes que queriam uma interpretação calvinista, estreita, e outros que desejavam um modo mais flexível de entender a salvação. Influenciados por Armínio, entendiam que a predestinação era baseada na presciência e advertiam seus seguidores de que poderiam cair da graça se cessavam de crer. Sofreram severa repreensão e muitos deles enfrentaram com coragem a perseguição e até mesmo a morte para não renunciarem às suas convicções. Era fácil para esses batistas concluir que o mundo estava chegando ao fim. Estudavam com cuidado os livros de Daniel e do Apocalipse, buscando indícios que o ajudassem a compreender as dificuldades em que se achavam. Os batistas queriam redescobrir o cristianismo do Novo Testamento, mas também eram influenciados por outros movimentos, assim como outros grupos protestantes. Pregavam que a salvação era pela graça mediante a fé, assim como os anabatistas de tempos anteriores praticavam o batismo de crentes professos e exigiam uma igreja livre do controle da autoridade civil. As igrejas batistas eram dirigidas por pastores e diáconos leigos que evangelizavam e serviam na assembleia local. Muitos dos batistas serviam no exército de Cromwell, de modo que quando esse subiu ao poder, deu-lhes liberdade para adorar nas suas próprias congregações. Em nenhuma condição, porém, tinham licença de perturbar a ordem. Durante o governo de Cromwell, alguns batistas identificaram-se com a igreja estatal, mas a maioria permaneceu independente. Quando esses batistas reivindicavam a autonomia local, buscavam liberdade da interferência do Estado. Não estavam buscando a independência total das igrejas locais, porém, não demoraram para formar várias associações ou assembleias batistas para ajuda mútua. John Bunyan. Em meio aos anos perturbados da Guerra Civil, um jovem soldado do exército parlamentar entrou em contato com uma congregação batista independente de Bedford. Ao ouvir a mensagem de salvação, esse homem, John Bunyan, que viveu de 1628 a 1688, desesperou-se da sua condição espiritual. Depois de vários anos em angústia, finalmente experimentou a obra salvífica de Deus. Passou então a afiliar-se à congregação em Bedford e dentro em breve estava pregando ali. Depois de ser restaurado à monarquia, Bunyan foi lançado no cárcere, onde permaneceu cerca de 12 anos. Não ficou amargurado, pelo contrário, aproveitou esse tempo para escrever sua autobiografia espiritual e muitos outros livros. Entre suas obras mais famosas está O Peregrino, que é uma alegoria da vida do crente. O Peregrino é a história de um personagem chamado Cristão, que viaja da cidade da destruição, através do vale da sombra, passando pela feira das vaidades até a cidade eterna. No decurso da viagem, Cristão fica conhecendo personagens como Evangelista, Fiel, Maleável e o Gigante Desespero. Bunyan empregava inglês simples, tirando boa parte de sua linguagem da própria Bíblia, para expressar suas posições calvinistas independentes, porque tanto cristãos têm podido identificar-se com a descrição da vida espiritual feita por Bunyan. O Peregrino é frequentemente considerado o clássico cristão supremo e já foi traduzido para muitos idiomas. Falemos agora dos Quakers. Durante o período conturbado da Guerra Civil na Inglaterra,
muitas pessoas chegaram à conclusão de que lutar por causa de doutrinas era insensato. Pessoas assim estavam prontas para a mensagem dos Quakers. George Fox, 1624 a 1691. Estava entre aqueles que se sentiram descontentes com a religião formal. Não queriam debates a respeito de teologia. Precisava de uma experiência interior. No decurso da busca espiritual de Fox, 2 soldados puritanos desafiaram-no a um concurso de bebidas. Entendiam que aquele que secasse de beber primeiro pagaria a conta inteira. Fox se sentiu enojado. Foi somente em 1647, no entanto, que Fox teve uma experiência espiritual que lhe satisfaria os desejos. Depois daquela experiência, o cristianismo, que definia como contato direto com Deus, veio a ser a sua paixão. Fox criticava muito a falta de experiência religiosa pessoal na igreja institucional. O ministério por ele pago e os meios termos entre ela e o governo deixou de lado não somente as questões teológicas da igreja organizada, como também a Bíblia. No lugar delas, Fox colocou a doutrina da luz interior, sendo como assim se referia à iluminação direta e imediata do Espírito Santo. Declarou que a luz interior estava presente em todas as pessoas, mas que somente iluminação não deveria contradizer a Bíblia ou o são juízo. Mesmo assim, a Bíblia era considerada como uma autoridade secundária. Fox acreditava que por causa da luz interior era desnecessário um clero treinado ou profissional. Organizou seguidores em reuniões locais e regionais. Reuniam-se em casas simples e chamavam-se amigos, com base em João 15, verso 14. Os que zombavam deles, no entanto, chamavam-os de Quakers, estremecedores. Fox, embora seus antecedentes fossem modestos, casou-se com uma mulher rica. A casa de sua esposa, a mansão de Stuart Home Moore, tornou-se o centro inoficial dos Quakers. De lá, Fox viajava extensivamente por toda a Inglaterra e até colônias inglesas na América do Norte. Por onde quer que fosse, ministrava numa reunião de Quakers ou dava início a mais uma. Suas pregações frequentemente provocavam reações hostis e foi preso várias vezes. Quando lhe ofereceram soltura da cadeia com a condição de que se alistasse no exército, respondeu que a verdade não precisa de um escudo militar. Por causa dessa resposta, foi mantido no cárcere. Diferentemente dos místicos tradicionais, os Quakers alcançaram o equilíbrio por meio de enfatizar a seriedade do viver moral e da forte compaixão social, e não participarem de nenhuma guerra. Os puritanos, por outro lado, asseveravam que Deus colocara a espada da reforma na mão do soldado. Os Quakers não podiam ser donos de escravos e eram entre os primeiros a escrever e pregar contra esse mal. Por respeitarem toda a humanidade, recusavam-se a honrar títulos de nobreza. Por exemplo, não queriam tirar o chapéu para honrar membros da família real. Essas atitudes eram consideradas ofensivas à classe dominadora e muitos Quakers eram lançados no cárcere. Carlos II deu ao Quaker William Penn, 1644 a 1718, grandes quantidades de terra na América do Norte, como pagamento de uma dívida. Imediatamente, Penn abriu a área como refúgio para todos, inclusive os Quakers, que quisessem liberdade religiosa. Como resultado, muitos Quakers migraram à América do Norte.
A Sociedade dos Amigos, o nome que os Quakers escolheram para a denominação, existe em muitas partes do mundo de hoje. Cerca de metade dos Quakers professos é de africanos. Em todos os lugares são conhecidos por seu programa missionário, seus serviços sociais e sua oposição à guerra. Mas sem a estabilidade fornecida por um padrão objetivo de doutrina baseado na Bíblia, os Quakers às vezes têm caído em extremos doutrinários. Alguns têm negado a divindade de Cristo. Alguns têm definido a luz interior como próprio Deus, residente em todo homem. Sendo assim, ensinam uma forma de salvação universal para todos. Mas hoje também há Quakers que entendem o cristianismo do modo evangélico. Vamos aos exercícios. O puritanismo começou essencialmente com uma atitude reformadora dentro da igreja anglicana. B, uma atitude reformadora. Teologicamente, a maioria dos puritanos tendia ao calvinismo. A maioria era calvinista. 7:12. Leia cada declaração, escreva no espaço em branco a letra T, ao descrever o líder puritano Thomas Cartwright em suas crenças, e H, ao descrever o líder puritano Henry Jacob em suas crenças. Cada congregação deve estar livre para cuidar dos seus negócios. H. Como porta-voz principal do puritanismo, endossava a teologia calvinista. Letra T. Cada cristão deve ser governado nas questões espirituais por um presbitério de ancião da igreja, e cada congregação deve eleger seu próprio ministro. Letra T. Rejeitou o presbiterianismo e endossava a forma congregacional de governo eclesiástico. Letra H. Vamos ao 7:13. Diferente de outros puritanos, separatistas queriam estabelecer congregações locais fora da igreja estatal. Letra A. Entre os separatistas, o pacto eclesiástico era... letra D, uma maneira de cristãos assumirem compromissos uns com os outros. Vamos ao 7:15, associe cada indivíduo, coluna A sua contribuição à causa puritana, coluna B. O fundador do congregacionalismo puritano, aqui é Henry Jacob, letra 5. Autorizou uma tradução da Bíblia que todos os cristãos pudessem usar. Jaime I. Recontou a história da queda do homem, sua poesia famosa, O Paraíso Perdido, número 4, João Milton. Comandou a Guerra Civil em oposição à nomeação pelo rei William Laud como arcebispo de Cantuária. Oliver Cromwell endossou o presbiterianismo com forma correta do governo eclesiástico. Thomas Cartwright. Baseado nas implicações das informações que devemos a respeito dos batistas ingleses, assinale a letra que antecede a cada descrição de uma doutrina que normalmente sustentavam. Baseado nas implicações que damos a respeito aos batistas. Então vamos lá. Organização congregacional independente, letra A. Prática do batismo de adulto, letra C. Confiança somente na autoridade bíblica, letra D. Definição da igreja como reunião de crentes, letra E. Expectativa do fim do mundo, letra F. Crença que essas aqui, de B a F todas. Vamos ao 7:17. Peregrino continuou sendo um clássico cristão porque letra B, tantos cristãos viram em si mesmo na história. O autor do Peregrino é John Bunyan. 7:19, baseado nas implicações dos fatos aqui, apresentado, assinar a letra que antecede a cada declaração certa a respeito dos Quakers.
A doutrina da luz interior é central nos Quakers, letra B. Os Quakers pouco se interessaram pela missão, não. Não se pode realizar uma reunião do QI sem a presença, não, também não. Os Quakers são controlados entre as igrejas da paz. Os Quakers ressalvam o valor da F. Então, a B, a F, a teologia Quaker, não. Os Quakers consideram que a Bíblia e a luz exterior têm igual importância. H, sim. Os Quakers ocupavam-se mais de questões, não. Então, aqui a B, F e H. Vamos ao texto 3, tipos de governo eclesiástico. Boa parte dessa lição tem que ser ocupada com questões de organização eclesiástica. Para alguns puritanos, uma certa forma de organização era vista como uma força para impedir que a congregação fizesse mudanças necessárias. Para alguns anglicanos, uma determinada forma de organização era vista como modo de refrear o caos religioso. Até mesmo, hoje, os cristãos podem preferir uma forma de governo eclesiástico a outra. Existe, a realidade, 3 padrões básicos de governo eclesiástico a outro. 3 padrões básicos que são usados para se fazer o governo eclesiástico e para se organizarem. O sistema episcopal, o sistema congregacional e o presbiteriano. Já examinamos alguns aspectos desse tipo de governo eclesiástico. Agora passemos em revista a diferença entre eles. Vamos lá, organização episcopal. No padrão episcopal, a autoridade está investida na cabeça da organização. Já estudamos 2 exemplos disso. A Igreja Católica Romana, que tinha o Papa por cabeça, e a Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, que era dirigido pelo arcebispo de Cantuária. As ordens dadas pela cúpula são executadas por subordinados da igreja. Nesse sistema, o sacerdote é a autoridade suprema do nível local, porque fica entre o povo e as demais autoridades eclesiásticas em última análise. Deus, semelhante sistema, pode facilmente tornar-se insensível aos interesses do povo comum. Vamos à organização congregacional. No outro extremo, o congregacionalismo coloca a autoridade e o poder básicos na congregação local. Essa forma de governo eclesiástico é usada em muitas igrejas batistas. Geralmente é democrática e permite que os membros expressem suas opiniões e tenham direito a voto nos assuntos da igreja. A igreja local determina a sua própria política, toma suas próprias decisões e maneja seu próprio orçamento. Esse sistema tem a vantagem de estar próximo das necessidades locais, mas pode facilmente se tornar insensível diante da necessidade de outros grupos cristãos e pode levar a um cristianismo fragmentado. A organização presbiteriana. Essa forma baseia-se nos representantes da igreja em diferentes níveis. A congregação elege uma mesa diretora local que, por sua vez, seleciona um representante num nível superior. Esse nível representa todas as igrejas numa determinada área e seleciona delegados por uma assembleia governante ainda mais alta. Essa forma procura evitar os erros das outras duas, mas pode ser lenta e pesada. Os proponentes de todos os 3 temas procuram justificar sua prática baseando-se na Bíblia. Algumas igrejas misturam os padrões de tal maneira que haja, por exemplo, elementos de congregacionalismo, presbiterianismo no seu sistema de governo. Minha opinião pessoal é que há perigo em todas as formas, e perigos ainda maiores em não haver também nenhum governo. É importante lembrarmos de que a vitalidade espiritual de uma igreja não depende do seu governo. 7:20. Complete cada frase identificando o tipo de governo eclesiástico que ela descreve. Se a autonomia da Assembleia Local é enfatizada, o governo da igreja é congregacional. Se a igreja tem um sistema de delegados para representar assuntos locais, seu governo é chamado presbiteriano.
Se a igreja tem um só líder com grande autoridade, seu governo pode ser chamado episcopal. Vamos à revisão da lição. O Edito de Nantes é relevante porque dispunha de Henrique IV fosse rei da França, concedeu, letra B, concedeu liberdade religiosa aos protestantes franceses. 722, na Holanda, o domínio de Carlos V e Felipe II identificava a religião católica como o domínio cruel por estrangeiros. Letra B, o domínio cruel por estrangeiros. 723, a teologia arminiana pode melhor ser entendida como uma reação contra o calvinismo. Letra D, uma reação contra o calvinismo. 724, Armínio queria que cada pessoa representar sua própria responsabilidade de exercer o livre-arbítrio. Letra A. 725, a Inglaterra apoiou os protestantes na Holanda na sua luta contra a Espanha. Como resposta, a Espanha procurou invadir a Inglaterra. 726, o resultado mais positivo da Guerra dos 30 Anos foi provavelmente... Letra C, os cristãos europeus começaram a dar mais valor à tolerância do que à uniformidade da religião. Letra C. 727, qual desses homens é conhecido como pai do puritanismo congregacional? Aqui seria Henry Jacob. 728, a respeito do governo eclesiástico, o monarca Jaime I favorecia nitidamente a forma episcopal. A verdadeira questão que em pauta por detrás do desejo separatista de terem congregações independentes era a sua conclusão de que a letra D, não havia necessidade de governo eclesiástico. 730, qual desses grupos definiu a igreja como uma comunidade reunida de crentes que praticava o batismo de adultos? Letra D, os batistas. É verdade que já em primeiro, era organizador de uma tradução da Bíblia em inglês, era um soberano humilde e tratava que correspondia aos pedidos dos puritanos. 732, vamos lá. Não é verdade a respeito do puritanismo que ele produziu sua própria tradução, que ele tornou uma forma alternativa que ele... Não é verdade aqui. Aqui tornou-se uma forte alternativa à igreja da Inglaterra, produziu sua própria... Tudo essa é verdade. Letra C, queria remover apenas algumas questões. Isso não é verdade. Vamos leia cada conceito teológico, escreva a letra A, se for um conceito arminiano, e C, se for um conceito calvinista. Vamos lá. Deus escolheu quem será salvo e quem será condenado. Letra C, calvinismo. Uma vez que a pessoa é salva, não poderá perder sua salvação. Letra C, calvinismo. 735, a vontade do homem está livre para praticar o bem e o mal. Letra A, arminianismo. 736, as pessoas são mandadas ao inferno por causa dos seus próprios pecados. Letra A, arminianismo. A pessoa não salva não pode fazer nada pode fazer para agradar a Deus. Letra C, calvinismo. 738, a expiação por Cristo é suficientemente grande para ser proporcionada a todos os pecadores. Letra A, arminianismo. 739, o ato de Deus eleger alguns para a salvação depende da fé e de obediências individuais. Letra A, arminianismo. Escreva suas próprias respostas abaixo, redação. Cite pelo nome com uma breve descrição de cada dos três tipos de governo eclesiástico que consideramos nessa lição, bem como as fortalezas, fraquezas de cada um deles, qual deles é aquele que melhor se encaixa à igreja
que o amado aluno frequenta? Bom, aqui a resposta é pessoal, mas citando as 3 formas de governo eclesiástico, episcopal, congregacional e presbiteriano. O episcopal tem um líder, a fraqueza dele é que não se interessa às vezes pelo bem comum do povo. No sistema congregacional, aí é um sistema democrático, a igreja decide, o problema é que trata mais os problemas locais e não dos demais igrejas. E qual deles é aquele... E o sistema presbiteriano, que tem representantes, mesas, diretoras, um líder principal, mas a fraqueza dele também é que acaba não fazendo a vontade do povo e pode ter também um líder falho. Qual deles que melhor se encaixa à igreja? Frequenta, o nosso sistema ele é congregacional, episcopal, uma mistura dos dois. Vamos então, com isso, a um pequeno intervalo agora de 10, 15 minutos para que o aluno tome água, possa tomar um café e voltamos para a lição de número 8 e a revisão do teste número 4 de História da Igreja. Se você não é aluno, mas gostaria de entrar no curso, entre em contato conosco, podemos fazer a sua matrícula, dar acesso à plataforma digital e também, além de ter acesso, você terá acesso ao WhatsApp do aluno para fazer o seu teste e obter a sua avaliação. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no nosso canal, clique na foto, vai aparecer um menu, clique no playlist. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.